Seguimos então com os mesmos assuntos, mas agora trazendo um outro ponto de vista. E hoje temos aqui em nosso quadro a comentarista Maria Fernanda Saad. Maria Fernanda, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Vamos lá, eu vou lhe trazer então o mesmo tema de abertura de Fernando Molica para na sequência poder fazer-te uma pergunta. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu arquivar as ações que pediam a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Os dois eram acusados de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Essa decisão dos ministros foi unânime contra a cassação. Mas mesmo com o arquivamento por falta de provas, os ministros concluíram que houve o uso indevido das redes sociais. E mesmo votando contra essa cassação, o ministro Alexandre de Moraes, ao concluir o voto, disse que o TSE não vai tolerar o disparo em massa de notícias falsas na eleição do ano que vem. Esse será um precedente importantíssimo para que a Justiça Eleitoral possa, assim como os outros mecanismos que foram sendo aprimorados nesses quase 2 anos, ano e meio, sob a sua presidência, ministro Luiz Roberto Barroso, mais um instrumento importante e um recado muito claro. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. É o voto, presidente. Vamos então à opinião de Maria Fernanda. E vou colocar um 2 em 1 aqui, Maria Fernanda. Primeiro, na sua avaliação, essa decisão do TSE já era esperada? E no caso do deputado estadual do Paraná, o Fernando Francischini, o TSE decidiu pela cassação do mandato, porque Francischini foi acusado de disseminação de notícias falsas sobre fraudes nas urnas eletrônicas nas eleições de 2018. Era esperada essa decisão então, Maria Fernanda? Era esperada a decisão dentro do meio jurídico, né? Para quem acompanhou em decorrência de alguns detalhes do caso, ficou ainda mais evidente que o desfecho seria o arquivamento quando o relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, proferiu seu voto na última terça-feira, acompanhado por mais 2 ministros, o Mauro Campbell e Sérgio Banhos. Mas, enfim, ao meu ver, o ponto nevrálgico da fundamentação do voto do ministro relator, que foi o voto condutor, acompanhado pelos demais pares unanimemente, foi o da ausência de prova, né? Tanto da efetiva participação de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, como de que os aludidos disparos em massa tenham sido determinantes para o resultado da eleição presidencial de 2018. As ações elas foram baseadas em reportagens, mas as notícias veiculadas, especialmente no jornal Folha de São Paulo, não foram comprovadas no processo. Então, no direito, nós costumamos utilizar um brocado jurídico que diz fora dos autos, fora do mundo. Ou seja, os magistrados eles devem atuar à luz dos elementos probatórios constantes no processo. E essas provas, em regra, elas têm que ser apresentadas pela parte que as invoca. Ou seja, se você acusar um indivíduo de, por exemplo, ter te ameaçado, você fica incumbido de provar que isso ocorreu, seja por meio de uma gravação, por meio de testemunha, enfim. E no caso que nós estamos comentando, ao que consta, a autora das ações deixou de levar aos autos as provas sobre o que alegou inicialmente. Além disso, a Corte considerou que não foi possível afirmar categoricamente que os disparos em massa tenham sido determinantes para o resultado da eleição presidencial de 2018. Então, voltando aí para a pergunta, né, diante desses 2 fatores centrais que eu coloquei, que é a falta de prova de participação e a falta de comprovação de que a disseminação em massa dessas fake news mudou o rumo das eleições, sim, era esperada a decisão do TSE. E, Maria Fernanda, na sua avaliação, essa decisão é uma mensagem clara aos futuros candidatos? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ali no fim da fala que a gente exibiu, já disse que não ia passar despercebido, não é? Eu estou aqui numa tentativa de tradução das palavras, não foi exatamente isso que o ministro disse, mas disse que não passaria despercebido esses casos de fraude, de disparo em massa de mensagem. De alguma maneira, os candidatos podem ficar com um pezinho atrás para o ano que vem?
Sem dúvidas, né? A decisão ela é um posicionamento de um tribunal superior e certamente balizará aí os futuros julgamentos. O ponto central da discussão é a divulgação dessas chamadas fake news e qual que é o prejuízo dessa divulgação que ele pode causar efetivamente a um candidato em detrimento do outro, né? O TSE ele estabeleceu para esses casos futuros aí 5 parâmetros, começar pelo qual foi o teor das mensagens e se elas contêm propaganda negativa ou informações efetivamente inverídicas, também se o conteúdo repercutiu no eleitorado, qual foi o alcance do ilícito em termos de mensagens veiculadas, qual foi o grau de participação dos candidatos nos fatos e, finalmente, se a campanha foi financiada por empresas com essa finalidade. Veja, alguns desses parâmetros estabelecidos pelo TSE não são de simples verificação, né? Porque eles carecem de uma avaliação que é bastante subjetiva. Por exemplo, se o conteúdo repercutiu no eleitorado. Veja, é uma questão tanto quanto subjetiva e de difícil alcance mesmo, né? Aquela parte também, o alcance do ilícito, né? Em que termos que essas mensagens foram veiculadas. Eu confesso que eu tenho sérias dúvidas de como isso na prática pode ser alcançado, né, em decorrência dessa subjetividade. Bom, em relação à questão da repercussão do eleitorado, é interessante notar que teve uma pesquisa que saiu no final da semana passada, do Ibope, constatando que 73% dos entrevistados alegaram não terem recebido nenhum conteúdo atacando campanhas pelo WhatsApp e 75% dos que receberam alguma mensagem dessa natureza não alteraram o voto em razão do conteúdo e ainda que 56% dos entrevistados checaram a veracidade dessas mensagens recebidas. Então, a mensagem que fica, né, pelo menos ao meu ver, é que os eleitores eles estão avaliando, estão sendo mais críticos, né, em decorrência desse monte de informação, desse massivo de informações que está sendo veiculado. Ainda em relação aos parâmetros estabelecidos pelo TSE, descobrir se houve financiamento por empresa também é uma medida possível, né? Uma questão mais fácil, mais concreta, mais objetiva. Mas essa questão também merece cautela, porque, veja, não me parece razoável querer atribuir responsabilidade de tudo que é feito em seu favor ao próprio candidato. A gente não pode partir do pressuposto de que, se uma empresa apoia publicamente um candidato e financia por sua conta algo ilícito contra um candidato adversário, por exemplo, que o candidato saiba ou participe disso. Então, eu creio que toda a cautela é necessária, né, em casos como esse, para que seja respeitada a vontade da maioria dos eleitores e a decisão do TSE foi exatamente nesse sentido. Vamos então a mais uma pergunta. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 8-1 que o crime de injúria racial pode ser equiparado ao de racismo. Assim, a injúria racial passa a ser imprescritível, passível de uma punição, independentemente da data em que foi cometida. É possível que alguém esteja se perguntando, não é? Qual é a diferença entre os dois crimes? A injúria racial faz parte dos crimes contra a honra, é uma espécie de agravamento da injúria. Já o crime de racismo tem uma lei específica que pune os crimes resultantes de racismo, de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Em resumo, pune quem impedir o acesso de pessoas a determinados lugares. Vamos então ouvir a opinião de Maria Fernanda a respeito deste assunto. Como você avalia essa votação no Supremo Tribunal Federal, Maria Fernanda? Então, a primeira coisa que tem que ficar clara, Elisa, em relação a esse tema é que tanto a injúria racial quanto o racismo são crimes gravíssimos e que merecem ser reprovados com toda a veemência, né? Quando você me pergunta como eu avalio essa votação, né, no Supremo, e especial porque não foi um placar unânime, né? Houve um voto divergente proferido pelo ministro Nunes Marques. Veja, apesar de ter sido um voto isolado, que acaba dando até uma sensação de que pode ter sido um voto teratológico, aí justamente por ele estar isolado, na realidade há uma fundamentação bastante técnica também para esse entendimento, né? O ministro abriu divergência sob o argumento de que as condutas dos crimes são diferentes e que a imprescritibilidade da injúria
injúria racial só poderia ser implementada pelo Poder Legislativo. Na esteira dessa argumentação, a Constituição Federal, em um dos diversos incisos aí do artigo 5º, prevê que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Né? Isso é o que a gente chama no direito do princípio da legalidade e o princípio da anterioridade, ou seja, o tipo penal deve descrever a conduta proibida de forma pormenorizada, sob pena de perder sua função. Né? É dessa forma justamente que o cidadão conhece o espaço da sua liberdade para conseguir compreender o que é proibido ou não. Então, nesse sentido é que o ministro Nunes Marques divergiu, né? Ele entendeu que a condição de imprescritível somente pode ser dada pelo Poder Legislativo, ou seja, ao fazer a equiparação, o STF estaria invadindo a competência do Poder Legislativo. Mas, como eu disse, foi um entendimento isolado na Suprema Corte. O relator do processo, o ministro Fachin, para ficar em outro exemplo, proferiu um voto considerando que o crime de injúria racial é uma espécie do gênero racismo e, portanto, imprescritível. E quais as consequências dessa decisão, Maria Fernanda? Na sua opinião, essa medida pode frear, em certa forma, um pouco o número de casos de injúria racial que a gente vê com alguma frequência no mundo prático, né? No mundo real, além das decisões do STF? A gente pode ver, de fato, alguma diferença? Olha, seria maravilhoso que isso ocorresse, né? Porque, a bem da verdade, esses crimes deveriam ser varridos aí da memória da raça humana. Mas em relação a frear os casos, eu tenho algumas dúvidas, né? Na prática, o que mudou mesmo é que antes a pretensão punitiva da pena do crime de injúria racial prescrevia em 8 anos, e a partir dessa data do fato, né? E agora não tem mais esse prazo prescricional, ou seja, a pessoa que foi vítima de uma injúria racial, ela pode a qualquer tempo noticiar o crime e representar aí pelo prosseguimento da persecução penal. Nesse ponto, eu entendo que o efeito mais evidente, talvez, dessa decisão é que agora ela deverá ter uma maior efetividade na punição, né? Especialmente naqueles casos em que havia a desclassificação do crime de racismo para o crime de injúria racial, que muitas vezes o prazo decadencial resultava aí na impunidade dos ofensores. Acontece que o que temos assistido aí nos últimos tempos em matéria de crimes contra a honra, e a injúria racial ela está inserida nesse capítulo do Código Penal, é que tem se dado cada vez menos valor à honra, eu digo, menos valor para o direito, né? No atual cenário, o que muito se discute, inclusive, é a descriminalização dos crimes contra a honra. Mas vamos aguardar aí os desdobramentos dessa decisão com otimismo e torcer para que reflita na diminuição e, por que não, na extinção desses crimes. É um absurdo imaginar que alguém possa ver um outro alguém com alguma diferença ou superioridade por causa de cor, raça, etnia. É o tipo de assunto que deveria já ter ficado lá atrás, né? Bom, que nunca tivesse existido, mas que a gente já tivesse se despedido desse assunto há muito tempo. Mas, como ainda não, é preciso que existam essas decisões do STF. Maria Fernanda, eu vou trazer aqui o próximo tema para ouvir a sua opinião na sequência, que é para falar de decisões alternativas do governo federal para conseguir ter de onde tirar o dinheiro para bancar o auxílio aos brasileiros que passam necessidades. Então, o governo considera um novo decreto de calamidade pública em razão da pandemia para conseguir prorrogar o auxílio emergencial. É que com a situação de calamidade pública, o governo pode gastar mais que o limite previsto no teto de gastos e, assim, conseguir fazer o pagamento do auxílio. Essa apuração é aqui da CNN Brasil. Vamos, então, à opinião de Maria Fernanda. Como fica a situação fiscal do país com a possibilidade dessa medida, Maria? O governo ele está avaliando possibilidades diante de uma situação de extrema gravidade, sem uma perspectiva de solução a curto prazo, né? O que vimos desde o início da pandemia é que os valores pagos pelo Bolsa Família eram insuficientes para manter os beneficiários já existentes e a multidão de novos necessitados desse auxílio por conta da quase paralisação da economia, exigindo medidas como prorrogação do pagamento de impostos, auxílio emergencial, enfim.
Não existe solução fácil para uma situação como essa, né? De um lado, houve a necessidade de prorrogar o pagamento de impostos, junto com a quase paralisação da economia, que diminuiu dramaticamente a arrecadação, e do outro lado, surgiu a necessidade imperiosa de aumentar os gastos públicos para subsidiar a sobrevivência da população, né? Isso sem contar os demais gastos extraordinários, como vacinas, custos hospitalares, mobilizações, campanhas, etc. Na minha opinião, é difícil achar melhor definição para o termo calamidade pública do que a gente viu e continua vendo até hoje por conta dessa pandemia do coronavírus, né? Em casos assim, a legislação ela permite, sim, justamente porque a situação ela exige uma flexibilização da responsabilidade fiscal do governante para que ele possa fazer frente à emergência e, uma vez superada essa situação emergente, também o governo deve se submeter aí à lei de responsabilidade fiscal, que exige que para cada novo gasto, né, uma fonte de custeio. Os governos, diferentemente das empresas, têm mecanismos mais amplos para financiar os gastos públicos, que vão desde a simples emissão de moeda, né, dinheiro, como alguns querem, ou emissão de títulos do Tesouro, ou aumento de arrecadação tributária, enfim. Mas no final do dia, a gente não pode escapar da lição de Margaret Thatcher, que não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos. Os gastos públicos são bancados pelos pagadores de impostos, né? Se o governo aumenta os gastos, não tem outra alternativa. Os pagadores de impostos pagarão mais ou por mais tempo, ou, o que é mais comum, as duas coisas. Maria Fernanda Saad, 9h08. Atrasamos um pouquinho seu café da manhã hoje, Maria Fernanda, mas por um motivo jornalístico, o presidente da República está na Itália, então a gente pegou um pouquinho do tempo do Molica para conseguir mostrar a movimentação ao vivo na Itália. Matias Brotero está lá neste momento e já entra novamente. Maria Fernanda, mais obrigada por mais um dia, viu? Bom fim de semana para você. Bom fim de semana, Elisa. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.